gostaria que o senhor comentasse um pouco o manifesto que foi feito lá na USP, né, pelo Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo, contra a candidata Dilma, né, e depois o contra-manifesto. O senhor pode comentar lá do Sindicato dos Jornalistas? Tá bom. É, essa ideia de democracia que está presente, né? As visões de democracia. Por exemplo, se você avaliar assim o que aconteceu nos últimos 2 meses, né? A candidatura da Dilma e mesmo o governo federal do Lula não tomou nenhuma medida contra a liberdade de imprensa. Nenhuma medida, não aprovou nenhuma lei que proibisse, tá? Até mesmo, se você pegar, comparando-se com outros países, o Brasil tem uma legislação extremamente permissiva em relação aos meios de comunicação de massa, né? Na França, por exemplo, você tem uma legislação de controle social dos meios de comunicação. Existe. Tem uma regulamentação e tal, né? Nos Estados Unidos também tem uma regulamentação. Está pequena, mas tem. Né? Por exemplo, que proíbe monopólios, né? Tem um limite de concentração, de propriedade. Então, na verdade, né, todos os países democráticos, liberais, né, potências, têm mecanismos de regulação. O Brasil é quase um tabu falar isso, um palavrão falar isso, regulamentação, né? E o governo, e mesmo o governo Lula, né, nunca tomou nenhuma medida. Agora, se você pegar, por exemplo, teve no Paraná o Instituto Datafolha, o Ibope, acho que é o Datafolha e o Ibope, me parece, né? Fizeram uma pesquisa no fim de setembro demonstrando que o candidato Beto Richa tinha caído nas pesquisas e o Osmar Dias tinha subido, né? Dando a possibilidade de ter um segundo turno lá no Paraná, né? A coligação do PSDB com a Beto Richa entrou na justiça para proibir a divulgação dessa pesquisa. Quem foi com a liberdade de imprensa aí? Ela entrou com a ação e ficou um bom tempo sem publicar nessa pesquisa, até depois que a sala liminar. Então, uma liminar proibiu, né? Teve um programa da Márcia Peltier no Terra Magazine, né? Na qual ela estava entrevistando os candidatos a presidente. Quando o Serra foi lá ser entrevistado, né? Nesse programa, ela fez perguntas sobre a questão da Receita Federal, do sigilo e tal. Ele ficou bravo, se recusou a responder e foi embora. Falou, não vou responder isso, vou embora. Né? Então, pois Brandon recolheu o filme e tal. Então você veja só, né? Quem teve a ação mesmo contra o então, é uma falácia isso, é uma conversa fiada, né? Achar que a democracia no Brasil está em risco, né? Aquilo ali é uma bobagem. Essa coisa do discurso do medo. Né? Você não tem nenhum indicador no Brasil que você tem esse discurso. Você põe em risco as instituições que são colocadas agora. Né? Agora, você criticar a imprensa não significa ser contra a liberdade de imprensa. Por exemplo, o Barack Obama, né, presidente dos Estados Unidos, ele chegou a um ponto assim, olha, não dou entrevista para a Fox, porque a Fox ela é republicana, ela é um partido político e vou tratá-la como um partido político. Ele falou isso, declarou abertamente isso. Né? Ninguém falou que o Barack Obama está tentando com a imprensa. Ele falou publicamente isso. Né? Tem hoje uma política do governo norte-americano, do executivo norte-americano, do Barack Obama, de tratar a Fox como um adversário político, em função de uma avaliação que eles fizeram, que a Fox... E a Fox, de fato, tem uma vinculação, né, com o Partido Republicano, um amigo do Bush, inclusive diretor de programação da Fox. Tá? Problema, a posição que ele teve. Então, uma posição, expressou isso, inclusive, né, expressou esse tipo de coisa, e ponto, né? Ninguém falou que está tentando, segundo a liberdade de imprensa. Então é tipo da coisa assim que eu acho que, né, na falta de argumentos para defender um candidato, inventa esses absurdos. Né? Eu acho que é legítimo qualquer intelectual, pessoa, cidadão, defender um candidato. O que me preocupa é esse tipo de defesa, esse debate eleitoral baseado no medo. Né? Tá acontecendo isso. Não é uma bobagem, não existe isso. Né? Nós estamos aí caminhando para quinta eleição presidencial seguida, né? O Brasil não teve nenhum problema do ponto de vista institucional. Nunca teve, nós tivemos um presidente que foi, né, caçado legalmente pelas vias legais, né? Não tem nenhum indicador, né, de abalo das instituições, né? O governo atual também não coloca isso. Então, né, sinceramente, eu entendo aquilo uma falta do que fazer, falta de argumentos. Né? Eu sei até muitos amigos do PSDB, né? Tem alguns amigos que são do PSDB e falam assim, olha, acho que a melhor forma que tem que fazer é defender o PSDB, defender as ideias do PSDB. Né?
Pegar o programa político, defender, ir a campo. Acho que é legal debater isso. A proposta que tem, né? Porque um discurso como esse, de medo, não leva a nada, né? Leva essa intolerância, leva essa baixaria que está ficando agora a campanha. Né? E é uma pena que intelectuais da USP, né, que deveriam, na verdade, contribuir para o debate político, que também caiam nessa, emprestem, né, o seu prestígio para esse tipo de coisa. Né? O Hélio Bicudo, principalmente, que é uma pessoa que tem uma história aí de denúncias, Esquadrão da Morte, democrático, né, foi uma decepção para mim, né, ele ser signatário desse manifesto. O Hélio Bicudo, por exemplo, né, ele tem um papel importante na luta pela democracia. Você tem o Dalmo Daladi, por exemplo, que é da USP, ele assinou outro manifesto, foi contrário. Né? Porque aí você tem posições diferentes. Né, até porque o que está em jogo agora na eleição não é uma discussão de classe social. Tá? Você vai pegar a coligação da Dilma e apoiar para empresários. Né, o Michel Temer, vice, ele é tudo menos operário. Tá? Do PMDB, tal, tá apoiando. Né? Então você tem aí o PP, o Dornelles apoiando a Dilma, tal. Então você tem, na verdade, é uma discussão de projetos, né, capitalistas ali dentro. Tá? Você tem um projeto capitalista mais articulado com o neoliberalismo, mais entreguista, que você representa, né, e um projeto de um capitalismo nacional. Tá? Então, assim, tanto o governo Lula como a Dilma não são projetos socialistas, não são mesmo, estão muito longe disso. Tá? Pode até ter gente apoiando, mas não é um projeto, é um projeto de nacionalista, enfim, né? Nessa linha. Tá? Então a questão de classe, assim, lógico, ela existe, permeia, mas não está colocada esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, você vai pegar no governo Lula, os empresários ganham muito dinheiro. Não tem que reclamar. Né? Os bancos tiveram lucros recordes. Né? Então o Lula brincou, né? Os banqueiros deviam me apoiar nessa eleição, os banqueiros. Ele até comentou, deu risada até, né? Os banqueiros deviam me apoiar minha candidatura, né? Porque ganham tanto dinheiro, nunca ganharam antes. Então, né? É uma coisa muito estranha. Na verdade, o que você tem aí é muito interessante, assim, né? Você tem aí nessa disputa eleitoral uma intolerância mesmo, intolerância de ser um operário que conduziu esse pacto social no Brasil nos últimos 8 anos, né? E uma mulher ser presidente da República. Se você pegar do ponto de vista de classe social, esse debate não está colocado. Não está colocado, né? Não tem nenhuma ameaça aos privilégios da classe dominante nesse tipo na proposta da Dilma. Não tem. Não tem mesmo. Isso é bobagem. Isso é bobagem, não existe isso. Né? O programa que a Dilma tem é um programa parecido com o Partido Trabalhista Inglês, do Partido Social Democrata da França. Né? O programa é esse, é um programa reformista, é um programa, né, de construção do mercado consumidor de massas, e assim por diante. Né? A gente apoia por conta que, nesse momento, é o que é possível fazer. Mas não que é um projeto de ruptura de classe social. Não chega a esse ponto. Né? Então, esse tipo de olhar, eu concordo com você que existe. Né? Mas demonstra uma visão tacanha. É muito engraçado assim, o Luiz Nassif e o Mino Carta. Né? O Nassif, por exemplo, ele é um consultor de economia de grandes empresários. Né? Ele tem dinheiro vivo, trabalha para grandes, né, operadores da bolsa, né, economista tal. Ele fala assim, olha, a melhor coisa que teve para a burguesia brasileira foi o governo Lula. Ele fala. Porque, primeiramente, no governo Lula pacificou o movimento social, deu uma controlada. Primeira coisa, né, no ponto da burguesia. Segundo, né, construiu um arco de alianças no Brasil que permitiu um crescimento econômico e deu muitos lucros para os empresários. E terceiro, abriu mercados internacionais para a burguesia brasileira. Tá? Somente uma visão muito tacanha, muito obtusa da burguesia brasileira que leva a ser contra esse governo. E fala um absurdo. É um absurdo assim, essa postura de parte da elite brasileira. Se você comparar, por exemplo, o que foram os 8 anos do governo Henrique Cardoso e o governo Lula, em termos de lucratividade das empresas brasileiras, eles ganharam muito mais do governo Lula, muito mais. Né? Alguns sacaram isso, por exemplo, o Zé de Alencar, que é dono de uma empresa, a Coteminas, ele sacou isso, está apoiando. Não porque ele é bonzinho, ele é tonto, ele sacou isso. Ele sacou, percebeu isso. Né? Vários empresários do Norte estão sacando isso, estão ganhando dinheiro com esse tipo de coisa, estão apoiando. Né? A Odebrecht está apoiando o governo Lula, por quê? Está ganhando dinheiro, né, com negócios internacionais aí. Não são tontos. Tá? Isso aí é negócio mesmo. Então, por isso que, veja, interessante, né? Por conta dessa situação, é que a campanha do outro candidato vai por quê? Vai para a baixaria mesmo. Não tem argumentos para sustentar que aquilo vai trazer um... É bobagem, é loucura, é delírio. É delírio mesmo, delírio puro. Né? Delírio puro. Né? O Polícia Sampaio mostrou muito bem isso. Né? Na verdade, são todos da burguesia aqui. Né? Você pegar do ponto de vista do projeto mesmo, né? Tem, imagine. Pelo contrário. Pelo contrário.